Boa noite a todos. É com grande satisfação que o núcleo da Braspol de Irati, com apoio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico e Legado Étnico, tendo como secretário o senhor Alfredo Vanderneute, e apoio da Academia de Letras, Artes do Centro-Sul do Paraná, tendo como presidente o senhor Herculano Batista Neto, também vice-presidente do núcleo da Braspol de Irati, recebe a todos para esta palestra A Polônia e os Poloneses no Brasil, que será proferida pelo professor Juan Zaleski Trindade, em homenagem aos 150 anos da imigração polonesa no estado do Paraná. A história dos poloneses é uma história de luta para conquistar a sua liberdade. A aculturação em um país longe de sua terra natal foi um processo moroso e difícil. Viviam em comunidades distantes, o que dificultava o contato com outros grupos e a comunicação. Por outro lado, a cultura era transmitida mais intensamente de geração para geração. Ao se instalarem nesta terra distante, tiveram muitos desafios, e entre eles está o que enfrentaram no ano de 1938, com o processo de nacionalização implantado no Brasil. Foram impedidos de usar a língua do país de origem, e isto foi muito chocante. Por outro lado, existem avanços. O processo de redemocratização do país, em meados da década de 1980, possibilitou e incentivou o resgate, a disseminação e a preservação da cultura dos grupos étnicos que formaram a identidade do povo brasileiro. Tal foi a importância dada ao tema que, na Constituição Brasileira de 1988, no artigo 216, consta sobre a importância e a necessidade da preservação das culturas dos grupos formadores do povo brasileiro. A partir daí, foram criadas associações com esse objetivo. A Braspol, representação central da comunidade brasileira polonesa no Brasil, fundada em 27 de janeiro de 1990, tem este objetivo: resgatar, preservar, disseminar a cultura dos antepassados. E é isto que buscamos fazer através de várias ações que desenvolvemos. Dentre elas, as celebrações em datas comemorativas, como o dia 3 de maio, 11 de novembro, 26 de agosto, o dia da padroeira, Nossa Senhora de Monte Claro, conhecida como Matka Boska Częstochowska, a Święconka, que é a bênção dos alimentos, que acontece no sábado de Aleluia, para serem consumidos no café da manhã do dia da Páscoa, e o Natal, a partilha do Płatek. Este gesto da partilha é um gesto típico da cultura polonesa. Além destas datas, em Irati, mantemos um grupo de canto, o grupo João Paulo II, e aulas de língua polonesa. Na cidade também se faz presente a gastronomia. Todos conhecem o famoso pirogue, que também é muito apreciado pela grande maioria da população, independente de serem descendentes ou não de poloneses ou de eslavos, pois ele é um prato eslavo.
Temos também presente na região a arquitetura e muito forte, característico da região, é a religiosidade. O núcleo da Braspol de Irati homenageia com deferência especial, nestes 150 anos, os imigrantes e seus descendentes, que em muito contribuíram para o desenvolvimento social, político, econômico e cultural da nossa região. Comemorações especiais estão acontecendo em várias localidades, mas especialmente em Curitiba, onde se instalaram os primeiros imigrantes. Dia 30 de setembro, aconteceu o lançamento do selo comemorativo, também descerramento de uma placa com os nomes das famílias que aqui se instalaram em 1871 e uma missa solene na Igreja São Marcos, no Pilarzinho, local onde se instalaram os primeiros imigrantes. Dia 10 de outubro, também em Curitiba, acontecerá uma missa solene na Catedral Metropolitana, e às 14 horas, comemorações no Bosque João Paulo II, com apresentação de grupos folclóricos, abertura de exposições. Então, todos estão convidados, né, a participarem deste momento em Curitiba, que acontecerá no próximo domingo. Este trabalho de preservação e disseminação que fazemos, ele acontece graças à participação e ao empenho de muitas pessoas. Na Braspol de Irati, entre diretoria e conselhos, somos um grupo de aproximadamente 40 pessoas. Convido aos descendentes e simpatizantes a se integrarem nesta ação para que possamos ampliar o nosso trabalho. Então, todos estão convidados a se engajarem conosco nesse trabalho pela preservação e pela disseminação da cultura dos nossos antepassados. Eu agradeço a contribuição de todos, especialmente da diretoria, dos conselhos, assim como dos que participam nos nossos eventos, nas nossas atividades, com as suas presenças. Agradeço aos que estão acompanhando esta e outras transmissões que já acompanharam aqui pelo YouTube. Agradeço à Prefeitura Municipal de Irati, à Secretaria da Cultura, à ALAX, ao senhor Brandalize por coordenar esta transmissão, e especialmente agradeço ao professor Juan Targino Zaleski Trindade por se disponibilizar em fazer esta palestra, socializando conosco o resultado dos seus estudos e possibilitando com que nós conheçamos um pouco mais sobre a cultura dos nossos antepassados. Então, do fundo do coração, agradeço ao professor Juan Zaleski, né, pela sua grande colaboração, realizando os estudos e socializando o seu conhecimento. A todos, então, o nosso muito obrigada. E agora eu passo a palavra para o senhor Herculano Batista, que vai fazer a apresentação do nosso palestrante. E já em seguida passo para o Juan, para que ele inicie sua palestra. Muito obrigada. Boa noite a todos, da minha parte também, principalmente a nossa presidente Lucy e ao nosso convidado, o professor Juan. Nós já nos conhecemos, porque no ciclo de palestras já tivemos a oportunidade de ouvi-lo, a questão de uns 2 anos atrás, se eu não falha a memória. Seja bem-vindo, assim como todos que nos assistem também, seja bem-vindo. Esse é mais um esforço nosso nas comemorações dos 150 anos da imigração polonesa ao Paraná. Então, professor Juan, faz parte dessa nossa memória, dessa nossa história, desse nosso esforço de comemoração.
Aos amigos, gostaria de apresentar o professor Juan como o professor que possui graduação e licenciatura em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul também, doutor em História pela Universidade Federal do Paraná e, atualmente, professor colaborador na Universidade Estadual do Centro-Oeste, o nosso Unicentro, em Irati, Paraná. Também integrante de grupos de pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Universidade de Passo Fundo e Unicentro. Membro especialmente do projeto Os Poloneses e Seus Descendentes no Brasil, um processo contínuo de integração. Também do Laboratório de Estudos, sobre etnicidade, racismo e discriminação, conhecido por LER, mas penso que seja assim, do Departamento de História da Universidade de São Paulo, da USP, Também é vice-coordenador do Núcleo de Estudos Étnico-Raciais, da NER também, vinculado ao Departamento de História da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Irati, Unicentro, e membro do projeto de extensão Núcleo de Estudos Eslavos, do NES, da Universidade Estadual também aqui do Centro-Oeste, Irati. Tem experiência na área de História, com publicações, tendo ênfase em História do Brasil, República, História da Imigração, Colonização e Etnicidade Polonesa no Brasil. Professor, é um rico currículo, isso já é uma bela apresentação do seu trabalho. Muito obrigado também, em nome da Braspol, e estendo também em nome da ALAX, pela sua participação nesses 150 anos da imigração polonesa ao Paraná. Bem-vindo. Como disse a presidente, a palavra é sua, professor. Muito obrigado, Herculano. Agradeço a você e a professora Neuci pelo convite, pela apresentação, pelo debate que está aqui proposto. Eu me propus aqui, nessa fala inicial de hoje, e eu não quero alongar tanto assim para que a gente possa, eventualmente, depois propor alguma discussão ou debate, falar sobre polonidade. E falar sobre polonidade no momento, tendo essa introdução que a Neuci fez, várias coisas vão se apontar com a fala dela, mas num momento especial que é um momento de comemoração, um momento de celebração, eu diria. E nesses momentos, para os historiadores também, são momentos de produção, momentos que a gente aproveita para estudar determinadas temáticas, estudar determinadas questões que envolvem, nesse sentido, história e memória. Então, é um pouco disso que eu quero tratar hoje, falar sobre o que eu percebo sobre a construção da polonidade, o que eu percebo sobre a construção dessa identidade polonesa no Brasil, particularmente, ao longo do tempo. Porque ela muda, ela se altera, ela se transforma ao longo do tempo, entre a polonidade que vem com os nossos imigrantes e aquela que hoje é compartilhada pelos seus descendentes, várias gerações depois da chegada deles. Eu gosto de brincar sempre, que eu sou de origem polonesa, dos imigrantes que o Głuchowski, o primeiro cônsul que teve no Brasil nos anos 20, ele dizia que eram os piores poloneses, eram os poloneses que vinham do Império Russo. Então eu brinco, eu sou de origem dos piores poloneses, e que foram para, segundo um estudo da Isabel Gritti, para a pior colônia polonesa do Brasil, que era Mariana Pimentel. E mesmo lá, se manteve a polonidade, mesmo lá, ele dizia, o Głuchowski, que os poloneses do Império Russo eram bons criadores de cavalo apenas. Então, mesmo lá, nesse lugar onde foram os criadores de cavalo para uma colônia que considerando que não se deu muito certo, se manteve essa polonidade, isso foi passado de geração para geração. Obviamente que, como historiador, como intelectual, a gente, sobretudo nos nossos trabalhos, a gente tende a separar o que é aspecto de identidade, usando para isso da teoria. E a gente usa a teoria, então, para evitar que a gente caia, digamos assim, numa cilada que é, digamos, de defender demais ou de expor. Mas a empatia que a gente tem pelo saber aquilo que foi passado pelos nossos ancestrais, pelos nossos antepassados, aquilo que foi construído desde criança na nossa mente, na nossa cabeça, com relação à polonidade, isso está ali, Isso está dentro da gente. E mesmo que a gente use a teoria para tentar evitar a identidade, digamos assim, ela é muito importante para a construção das nossas pesquisas. E as pesquisas que eu tenho desenvolvido, então, elas têm esse aspecto identitário. A polonidade está ali de alguma forma, de alguma maneira, seja pelo interesse na pesquisa, seja no interesse pela busca das fontes. Obviamente que, como eu falei,
a gente tenta separar essas coisas, mas elas caminham juntas, né? Então, para pensar, né, nessa questão, eu começo dizendo justamente que a gente faz uma diferenciação no âmbito da história que é entre história e memória. Elas duas, tanto a história como a memória, se influenciam mutuamente. Elas são construções coletivas, muitas vezes, e a memória influencia na construção da história e a própria história influencia na construção da memória. Elas estão sempre em conjunto. Nesse sentido, a imigração como processo dos diversos grupos, ela tem sido um tema central na constituição tanto da memória e das identidades locais, como a polonidade, como um objeto que os historiadores têm se dedicado. Então, esse sentimento de empatia para com o objeto e as demandas do presente são essenciais. É importante para o historiador ter um engajamento legítimo e positivo para o avanço da ciência e para a inovação de tópicos, né? O próprio Hobsbawm, que é um dos principais historiadores que a gente utiliza, ele vai dizer isso. A história tende ao universalismo, à desconstrução dos mitos sociais, a impedir uma história para a identidade. No entanto, ele apregoa que é importante ter a história também criar vínculos, né? Que o historiador tenha vínculos com o presente, com as demandas do presente, e por isso se colocar também pessoalmente nos trabalhos. Por várias décadas, então, muitos historiadores, tanto especializados na área de história como interessados, diletantes, se debruçaram sobre a temática da imigração polonesa. Seja na produção de textos, seja na produção bibliográfica, mas também aquelas pessoas que salvaguardaram documentos e fontes primárias, que permitiram construir arquivos, os memorialistas. Essas pessoas são extremamente importantes, né, para o desenvolvimento do saber historiográfico e para a própria constituição da memória. Cada documento que foi salvo por alguém que não era um historiador profissional ajuda depois justamente na configuração da produção historiográfica. Então, a gente pode pensar nesse contexto que os primeiros grandes estudos que existem sobre poloneses e sobre polonidade no Brasil, os primeiros trabalhos aparecem em meados dos anos 60 e, sobretudo, nos anos 70. Curiosamente, os anos 70 são os anos da comemoração dos centenários da imigração polonesa. 1971 para o Paraná, 1975 para o Rio Grande do Sul, 1969 para Santa Catarina. Isso vale também, por exemplo, para a imigração alemã, para a imigração italiana, nessas comemorações de centenário, Sesc Centenário, geralmente se produz concursos, publicações, encontros científicos que propiciam a retomada dos estudos da imigração, que propiciam pensar sobre isso, relembrar esse passado. Então, essa promoção que a Braspol faz aqui, ela vai nesse sentido. Esse sentido comemorativo, ele nos ajuda a produzir, nos ajuda a pensar sobre história e memória. E por isso eu acho esses momentos tão importantes. A comemoração, a celebração, elas formam uma espécie de lugar de memória, como vai dizer o Pierre Nowak, que é um outro historiador famoso. Então, a gente vincula o uso do passado no presente. E é uma reconstrução, uma remodelagem da memória. Então, as datas comemorativas, elas incentivam a produção historiográfica e a produção da memória como identidade social. E nisso elas ajudam a construir os grupos aos quais ela está tratando, e nesse sentido construir o que são os poloneses no Brasil, o que são os poloneses no Paraná, o que são os poloneses em Irati, por exemplo. Então, são momentos de expansão, né? E os anos 2020, que eu brinco, né, que são nesses que nós estamos vivendo agora, eles têm tudo para garantir esse mesmo processo, esse mesmo movimento na comemoração do Sesc Centenário, portanto, trazer um boom de estudos novamente sobre os poloneses, pensar sobre a polonidade, pensar sobre os poloneses no Brasil no século XXI. É esse século que nós estamos vivendo. O Alberto Stavinsky, que era um frei brasileiro de origem polonesa, ele no livro Primórdios da Imigração Polonesa no Rio Grande do Sul, discutindo a questão da assimilação dos poloneses, ele vai escrever o seguinte: a polonidade é uma flor a mais a embelezar e enriquecer a família brasileira. Tanto os poloneses naturalizados brasileiros, como os descendentes nascidos no Brasil, consideram-se brasileiros para todos os efeitos.
conservando, embora filial, amor à terra de seus antepassados. A sua polonidade restringe-se ao cultivo da língua polonesa e à admiração pela cultura, pelo folclore, pela religiosidade, o heroísmo e história da nação polonesa. Então eu gosto dessa expressão, né? A polonidade é uma flor a embelezar e enriquecer a família brasileira. A polonidade não é uma contradição, nesse sentido, à identidade nacional brasileira. Não, ela é nesse jardim que a gente pode chamar o Brasil, nesse jardim múltiplo de multiculturalidade, né? Onde a gente tem diversas culturas convivendo em conjunto, a polonidade está lá como mais uma. A polonidade que é uma polonidade, digamos assim, própria dos poloneses do Brasil e dos seus descendentes, que a gente vai explorar um pouco aqui como é que ela se conforma nesse país, né? Propriamente dito. E como é que ela é vista ao longo do tempo, né? Para isso eu vou fazer, como o historiador gosta de colocar o tempo em tudo, uma breve temporalidade da imigração polonesa, só para a gente entender o processo propriamente dito de migração, digamos assim, dessa polonidade para o Brasil. Então a gente tem que pensar isso já no século XIX. Para o século XIX, a gente sabe lá os problemas econômicos que afetavam a Europa, a própria situação de dominação da Polônia. Para os historiadores dos fenômenos do nacionalismo, por exemplo, para eles é fundamental a existência de um Estado forte capaz de garantir o desenvolvimento da identidade nacional. A Polônia não tinha esse Estado. Não existia o Estado polonês. Então, como é que se preservava essa identidade sem o Estado, né? O Hobsbawm, que é um dos autores, vai dizer que tinha um proto-nacionalismo polonês baseado na religiosidade católica, mais que na língua, baseado sobretudo na religiosidade católica, em oposição ao luteranismo alemão e ao ortodoxismo russo. A gente não pode esquecer nunca que as identidades elas são sempre contrastivas, elas são sempre uma oposição entre o que nós somos e o que os outros são. Então, ela é sempre contrastiva, ela está sempre em oposição às identidades. Então, nesse sentido, a identidade polonesa poderia nascer em oposição a esses outros dois grupos, e, sobretudo, as nações dominadoras. Não é? Então, essas nações vão tentar, de alguma maneira, desnacionalizar esses poloneses, desconstruir a sua identidade. Processos de germanização no Império Alemão, processos de russificação no Império Russo. E na Áustria é onde os poloneses vão ter um pouco mais de liberdade. Aí, continuando a brincadeira que eu estava falando, os bons poloneses eram considerados poloneses austríacos, os que falavam melhor polonês, e esses, boa parte, são os que constroem Irati, né? Os galicianos, os poloneses vindos da Áustria, que eram os poloneses, digamos, que tinham maiores liberdades de construir a sua polonidade no território austríaco, que lidava com diversas etnias, portanto, não podia criar políticas muito restritivas. Compensação na Alemanha e na Rússia, isso é muito forte, né? Então, começa por aí já esse movimento imigratório, num contexto em que existe uma luta na Polônia, e a Neuci usou bem essa expressão, um povo que luta. Existe uma luta pela identidade, uma luta pela manutenção da sua identidade já no território europeu, para se garantir, essa população se garantir como polonesa, de fato. E mesmo a Igreja Católica vai ser muito perseguida nesse sentido pelos impérios dominadores, com exceção da Áustria, como mencionei, porque ela era um desses espaços de formação de identidade polonesa, não é? Quando havia proibição do uso do polonês nas escolas, quando havia proibição de poloneses ocuparem cargos públicos, proibição de uso de nomes de ruas em polonês, vai ser na igreja onde o polonês vai ser utilizado, sobretudo. Então, ela também vai ser um foco de luta e de combate. De outra parte, a gente vai ter, então, um contexto que vai se construir a partir de uma população basicamente camponesa. A gente não pode esquecer que, segundo Wachowicz, que é o nosso grande historiador de origem polonesa, né, 95% dos poloneses que vêm para o Brasil são camponeses, em boa parte camponeses, né? Depois vai ter alguns comerciantes, alguns intelectuais, mas eles são uma minoria nesse processo. Para as identidades, para a construção de identidades como a polonidade, os intelectuais são fundamentais, porque
segundo boa parte dos sociólogos e dos antropólogos que estudam a construção das identidades como a polonidade, é muito importante o uso da linguagem. E como é que a gente pode exemplificar isso? Quando a gente diz a palavra nós somos, ou eu sou polonês, ou nós somos, eu sou de origem polonesa. E quem geralmente usa a palavra é quem é capaz de falar e de escrever, que são geralmente os intelectuais. Eles que vão colocar as palavras, eles que vão ser as pessoas que são condicionadas a tratarem dessa linguagem. E, portanto, a dar nome para os grupos. Nós somos poloneses, vocês são poloneses. Nós somos provenientes de uma nação que existe, ela está dominada, mas ela existe, e ela sempre existiu, que vai ser essa nação polonesa. Então, os intelectuais são fundamentais. E o Brasil teve um déficit, se a gente puder dizer assim, de intelectuais poloneses por muito tempo. Isso vai tentar ser resolvido a partir do momento em que a Polônia retorna independente, em 1918. A gente vai ter uma série de políticas polonesas de envio de intelectuais. Então, vai se enviar professores, uma boa parte desses professores vão estar no Paraná, vão se enviar instrutores agrícolas, instrutores militares, instrutores de aviação, uma série de intelectuais, então, que vão tentar justamente dar nome a esse grupo e nomear esse grupo. Mas vejam, para a gente entender esse processo, agora a Polônia tem um Estado. Se a gente lembrar o que eu falei anteriormente, o Estado era importante para promover uma identidade nacional. Então, agora a Polônia está construindo uma identidade nacional. Tem um governo que está fazendo isso. Está definindo o que é ser ou não polonês. Está promovendo o ensino do polonês nas escolas. Está promovendo o ensino do polonês nas universidades. Está promovendo os símbolos nacionais poloneses. Está dando permissão para a Igreja Católica atuar. Então, é uma identidade nacional que se constrói. Mas aqui, os nossos poloneses já estão há 40 anos se virando como podem, construindo escolas, construindo sociedades, construindo, sobretudo, periódicos. É algo é muito interessante observar como onde tem poloneses, tem fundação de periódicos, de almanaques, de jornais, de revistas em polonês. Estão construindo clubes, associações agrícolas, associações culturais, esportivas, militares. Estão estabelecendo uma série de relações. Então, eles já, digamos assim, construíram uma polonidade no Brasil. E quando vêm esses intelectuais poloneses para cá, 40 anos depois, 30 anos depois, obviamente que há uma espécie de choque, né, entre as lideranças que já estão aqui constituídas e essas lideranças novas que estão chegando. Os poloneses criaram, digamos, constituíram os seus próprios intelectuais no Brasil. Então, o que eu estudei, boa parte da minha carreira acadêmica, meus estudos sobre poloneses, foram essas brigas. Então, eu brinco, eu estudo as brigas entre os poloneses. E para polonês brigar não precisa de muita coisa, né? Então, o que eu foquei muito foi isso. Mas como a gente está em momentos de comemoração e de celebração e de pensar a polonidade, o que eu quero focar aqui é justamente como essa identidade ela vai se moldando justamente nesses conflitos, nesses contrastes. Os poloneses no Brasil já não queriam ser poloneses da Polônia, mas queriam ser poloneses brasileiros, polono-brasileiros, poloneses no Brasil. É diferente da identidade nacional polonesa que está se configurando. E aqui nós vamos ter os nossos símbolos, nós vamos ter o nosso jeito de falar polonês. Vamos ter nossa própria escola, o nosso jeito de ensinar. Então, é uma outra polonidade, uma polonidade diferente, que vai se configurando nesse momento. O fato é que a gente vai criar o que eu gosto de chamar de cidades polonesas, que são essas colônias que vão se tornando cidades e que vão ter esse apego forte no aspecto cultural, né? Vai ter soerguimento de monumentos, nós vamos ter uma religiosidade, um vínculo da religiosidade com a polonidade que é quase impossível de separar. O Wachowicz vai chamar isso de fé polonesa, né? Ele vai dizer que a polonidade se constitui junto com o catolicismo. É um fenômeno conjunto.
Então, boa parte das nossas manifestações de polonidade são manifestações de catolicismo também, de religiosidade. A manutenção da língua é feita muito por essa religiosidade. E a gente, nesse sentido, o que os estudos imigratórios e os estudos étnicos procuram reconstruir quando tratam disso é justamente como são esses fenômenos que a gente investiga. Esses fenômenos da religiosidade, esses fenômenos da manutenção da língua, esses fenômenos da construção de clubes, de periódicos, e tudo isso que interessa à história, né? E aos historiadores de maneira geral. E aí tem uma série de autores que perpassam essa perspectiva, né? Mas o fato é que a gente vai construir, na verdade, uma identidade étnica e não uma identidade nacional. Uma identidade étnica, a polonidade no Brasil. E uma polonidade, como eu falei, que a gente pode chamar em polonês de polskość, né? Mas que ela surge muito propriamente dentro do Brasil e dentro do contexto brasileiro. Então, a gente vai ter, por exemplo, a oposição, se lá na Europa era com os alemães, era com os russos, aqui também vai ter uma oposição com os italianos, por exemplo, uma diferenciação dos próprios brasileiros, né? Para mostrar quem é ou não polonês. É diferente da construção que vai ocorrer na Europa. Então, isso, para mim, entre 1800, os anos 70 do século XIX, né, do início da chegada dos imigrantes, até 1900, até os anos 30, é um momento de crescimento, de desenvolvimento dessa polonidade. É um momento de, talvez, maior... Ali os anos 30, os anos 20, os anos 30, quando chegam os primeiros cônsules aqui no Brasil, quando começam a aparecer as festas, é criado o monumento do semeador em Curitiba. Para mim, esse é o momento central, assim, da construção dessa polonidade. É o melhor momento da polonidade, digamos assim, né? E ela está no seu auge de teatro polonês no Brasil. É uma coisa fantástica, muito pouco estudada, mas a grande manifestação artística polonesa no Brasil, por muitos anos, foi o teatro. Mas nós vamos ter a música, nós vamos ter as festas comemorativas. O 13 de maio ele é muito comemorado no Brasil. Depois, mas até o 11 de novembro virar uma data demora um pouquinho, né? Mas o 13 de maio, sobretudo, ele é comemorado desde antes da independência polonesa. Então, a gente pensa sempre nesse processo como um processo, como eu falei, de linguagem. De despertar a polonidade através das palavras, através da língua, através das letras, dos textos, né? Eles que vão definindo isso ao longo do tempo, né? E nesse sentido, a gente vai enfrentar, talvez, no melhor momento da polonidade, o seu principal desafio, que é o período de nacionalização brasileira. Aí vejam como é interessante. O que se quer com a nacionalização é criar uma identidade nacional brasileira, uma brasilidade. Nesse sentido, a polonidade acaba virando uma contradição. Para o governo Vargas, e acompanhado com ele, né, a polícia política, o DOPS, o próprio 5º Exército Brasileiro, né, a 5ª Região Militar, que pegava Paraná e Santa Catarina, para esses grupos de intelectuais, de militares, de policiais, a polonidade era uma contradição. Ela não vai ser uma flor, como diz o Stravinsky. Ela não vai ser uma flor. E se ela for uma flor, é uma flor que tem que ser cortada. A polonidade não pode viver com a brasilidade para esses personagens, nesse momento. E veja, como eu falei, é o momento de ápice da polonidade. Quando a gente tem mais clubes, mais jornais, mais manifestações artísticas, mais comemorações, é nesses anos 30. E vem essa demanda, né, pesada da questão da nacionalização. Só para a gente ter uma noção, eu vou ler algumas passagens aqui de alguns autores da época, para a gente entender mais ou menos como é que eles estão percebendo negativamente essa polonidade nesse período, né? Então, eles vão dizer assim, que os poloneses eles seriam intermediários naquilo que tangeria a desnacionalização. Os alemães eram os mais desnacionalizados, que precisavam mais de nacionalização, e os italianos os mais nacionalizados, os mais tranquilos, digamos assim. Os poloneses eram mesmo meio termo. Mas ele vai dizer que os poloneses eram marcados por baluartes estrangeiros, que para ele vão ser a escola, a igreja e o lar.
Então, é esses 3 elementos da polonidade que tem que ser cortados. A escola, a igreja e o lar. Para eles, esses são agentes mercenários estrangeiros. São baluartes da polonidade a serem derrubados. E para ser instalado nesse lugar uma civilidade brasileira. Então, no lar, ele vai falar da mulher. A mulher polaca, que ele vai dizer. Esse autor é o Bethlen, ele era um tenente-coronel do Exército, que vai fazer uma viagem por Santa Catarina e por Curitiba, nesse período dos anos 30, e vai produzir um relatório em 39. Então, o que ele vai falar sobre a mulher? Que ela mantém irrestritamente no lar a língua polaca. Transmitiu de geração em geração esta unidade espiritual que a fez vencer todas as derrotas. Fiéis a um sentimento religioso intenso, em sua maioria ignorantes e inflexíveis, ouviam a palavra do padre, seguiam sua orientação e tornavam-se um baluarte da polonidade. E ele vai falar depois do padre polonês. Paira tradicionalmente acima de todas as questões polacas. Aqui no Brasil, mais fortemente ainda se fez sentir sua influência. Acima de todas as organizações políticas, havia o peso clerical. E é comum, através dos documentos mais importantes, se ver o padre, embora muitas vezes guerreavam, né, entre si, dominando sobre a escola, sobre o lar, sobre tudo. Então ele vai dizer, esses são os 2 inimigos. Se a gente quer acabar com a polonidade, é a mulher em casa e o padre na igreja. São eles que vão ser escolhidos aí, né? Então ele vai falar que existe no Paraná uma infiltração polaca, uma causa da polonidade, agentes estrangeiros que têm que ser atacados, né? E depois ele vai falar também das instituições. Então ele vai falar de instituições que tinham em Curitiba e em outras partes do Brasil, que eram para ele consideradas instituições perigosas. Mas vejam que interessante, né? Apesar desse autor aqui ser crítico à polonidade, ele nos permite observar algumas coisas que a gente pode trazer luz para enxergar um pouco mais como é que se configura esse elemento, né? Essa identidade, né? A mulher em casa, a mãe, as nossas baptias, as nossas vovós, são elas que, em boa medida, contam as histórias para a gente. São elas que, em boa medida, falam em polonês com a gente, né? Pelo menos na minha casa era assim. Quem guardou a polonidade, em boa medida, foi a minha avó que falando em polonês. Ela falava em polonês. E eu ficava incomodando ela, perguntando como é que se fala tal coisa, como é que se fala outra coisa. E ela ficava lá me dizendo como é que se falavam as coisas, né? Então, a mulher tem essa característica interessante que ele observa de ser essa transmissora da identidade. Ele, inclusive, vai dizer que a polonidade só não acabou na Europa, nesse momento, no período de dominação da Polônia, nos 123 anos de dominação, por causa dessa sobrevivência que a mulher garantia em casa. Ele vai chegar a mencionar nesse sentido. E, de outro lado, o clero, os padres, né? Essa importância da religiosidade, que a gente já mencionou em outros momentos. A própria Neuci, na fala dela, comentou que é esse outro lado, que é esse lado mais público, esse lado mais coletivo, que é de pensar o ser polonês junto à Igreja Católica. Então, a nacionalização, para mim, esse período do Estado Novo, ele quebra, em boa medida. Ele destrói muitas coisas que estavam sendo construídas. E ele atrasa, em muitos anos, o desenvolvimento da polonidade. Sobretudo no Paraná. Porque uma coisa interessante é de que a 5ª região militar, essa que ocupava Paraná e Santa Catarina, ela levou muito mais à risca as leis nacionalizadoras que a 3ª região militar, por exemplo, que era do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, a nacionalização foi muito pesada, foi muito forte também, mas não tanto como no Paraná e em Santa Catarina. Digamos que as pessoas responsáveis levaram mais a sério no Paraná e Santa Catarina as coisas, né? E a gente não pode esquecer que também a Polônia vai enfrentar logo em seguida uma guerra, que vai terminar com a existência dela por pelo menos 6 anos, entre 39 e 45. E logo depois da guerra, ela emerge com um regime comunista que afasta um pouco ela do Brasil. Afasta, consequentemente, os descendentes da própria Polônia. Afasta os imigrantes e seus descendentes do país de origem. Vão ter tentativas de criar vínculos, mas por conta da própria articulação geopolítica do mundo, em que o Brasil vai estar num lado e a Polônia em outro, isso faz com que se perca um pouco desses vínculos
entre Polônia e Brasil e, consequentemente, dos imigrantes descendentes com seu país de origem. E a gente vai ver um reforço pesado nos anos 50 da própria identidade brasileira. O Brasil, nos anos 50, né, se torna um país de referência mundial e vai investir muito na sua identidade nacional, né? E a polonidade vai perdendo força para vários autores que eu leio, como Miodunka, Weber, vão nesse mesmo sentido, de que vai se ter uma quebra. E aí a gente chega no último momento, eu vou aqui encaminhando um pouco a minha discussão, o último momento da polonidade para mim, que é esse que começa a partir de 1966. Por que 66? 1966 é a comemoração do milênio de batismo da Polônia. A Polônia se torna cristã em 966 depois de Cristo. Então, nessa comemoração do milênio, começam a aparecer timidamente algumas comemorações, uma nova focalização sobre esse grupo étnico no Brasil. Mas vejam, são quase 30 anos, entre 1938 e 1966, de um hiato, de um gap, de uma separação dessa polonidade. Aí nós vemos com os anos 70, os anos dos centenários, a gente vai ter a publicação dos Anais da Comunidade Brasileira Polonesa. Até hoje eu acho que as principais publicações de traduções de fontes que existem no Brasil, de fontes polonesas. A gente vai ter o Rui Wachowicz, no ápice da sua carreira, né, que ele vai escrever a principal tese dele, né, o camponês polonês no Brasil. É em 74 que ele publica. A gente vai ter em 75, daí já nas comemorações do centenário, no Rio Grande do Sul, uma série de livros editados pela UX, pela Universidade de Caxias do Sul, e pela Este, pela editora Este. Livros, como nos casos que eu mencionei, do Stravinsky, também do Gardolinski, Wąsowski, livros que vão sendo produzidos nessa época. Então vejam como esses momentos de comemoração retomam essa questão da identidade. Seja, né, por autores, por historiadores que eventualmente não vão estar preocupados com a identidade em si, mas estão pensando sobre aquela cultura, estão pensando sobre aquele grupo num contexto específico de comemoração. E outros autores diletantes daí, que podem fazer discursos diferentes, mas que estão desbravando, imagina, traduzindo fontes, estão criando arquivos. O próprio Wachowicz tem um arquivo incrível, que boa parte já está doada, né? Mas é um arquivo incrível, né? Que se não fosse ele, muita coisa teria se perdido. O próprio Gardolinski, o próprio Frei Stravinsky também guardaram muita coisa, tem os seus arquivos até hoje. São arquivos fantásticos para qualquer pesquisador. E aqui eu aproveito para fazer uma certa propaganda, porque é importante a gente ter historiadores interessados nessa temática, né? E aí entra um aspecto interessante, é o fato de que, segundo alguns pesquisadores, como eu mencionei lá no início, boa parte dessa imigração ela foi camponesa. Se a gente for pegar os trabalhos sobre poloneses e o número de imigrantes, há uma certa defasagem. Porque, por exemplo, os poloneses são um número menor que os alemães, por exemplo. Mas, em compensação, os alemães têm muito mais trabalhos para o número de habitantes, digamos assim. Os poloneses têm menos. E por que isso acontece? Me parece que esse ato que eu mencionei da nacionalização, para os poloneses foi mais prejudicial que para outros grupos étnicos. E atrasou, digamos assim, em boa medida, a chegada dos poloneses nas cidades, nas universidades, como intelectuais, para voltarem e pensarem o seu próprio grupo. Mas isso é uma teoria que precisa ainda de mais estudos para a gente identificar. Mas, em boa medida, a gente percebe, então, uma menor quantidade de trabalhos que agora, aos poucos, está sendo retomada. Aí a gente tem o trabalho que eu menciono geralmente, que agora mudou de nome, né, mas era do Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Varsóvia. O trabalho do padre Malchevski, em Porto Alegre, hoje em Porto Alegre, né, mas trabalhou por décadas no Paraná, em Curitiba, com a revista Polônicos, antiga Projeções, que é um trabalho conjunto entre Braspol, Cesla e Sociedade de Cristo. E aí também a importância dos próprios intelectuais da igreja trabalhando com a polonidade.
a gente vai ter, sobretudo, a criação da Braspol no início dos anos 90. E aí já é um momento diferente, né? Cai o regime comunista na Polônia, e aí é uma nova reaproximação entre esses países. E a Braspol, para mim, é um exemplo, digamos assim, desse movimento novo de contato entre essas nações, né? Ela, junto com a Sociedade de Cristo, junto com outras instituições que surgem, elas vão reavivar elementos que por muito tempo ficaram meio que perdidos. E vem, via de regra, a questão da língua, da religião e dos costumes religiosos, dos trajes típicos, das moradias típicas, das tradições, da busca de conhecimento da história da Polônia, que é uma coisa fundamental, da própria Polônia atual, seus heróis, suas grandes figuras, enfim, a própria memória da imigração, da tradição camponesa, da imprensa, vão criar uma série de questões que são novas manifestações, para mim, de polonidade, que são abarcadas por esse reavivamento que a Braspol produz, né? Um reavivamento que vem desses anos 70 e que tem talvez o seu ápice aí nos anos 90, né? Mas aí, nos anos 90, o que a gente tem, já não temos mais praticamente imigrantes. O que nós temos são os nossos descendentes. Os imigrantes, em boa medida, já não existiam mais. Tinha ficado esse gap longo que eu mencionei ali por mais de 30 anos, até os anos 60, né? Boa parte das pessoas já não viviam a polonidade no seu dia a dia. Era uma polonidade que a gente vivia eventualmente, nessas comemorações, quando ia numa missa em polonês, quando ia em outros momentos, né? E tem um autor, que é o Herbert Gans, que ele vai dar um nome específico para esse tipo de identidade, que é de etnicidade simbólica, que é quando a etnicidade ela já não é vivenciada mais tão intensamente, mas em momentos específicos, né? Ela é parte da nossa vida cotidiana. Isso ele vai investigar a terceira geração de imigrantes nos Estados Unidos, por exemplo, e vai trazer essa perspectiva de uma nova identidade étnica, portanto, entre os descendentes. Então, existem novas perspectivas sobre a polonidade, novas ideias de polonidade, né? Vão estar vinculadas muito ao mundo acadêmico, vão estar vinculadas a essa nova Polônia que renasce a partir de 1990, vão estar vinculadas também à própria configuração de novas associações que vão surgindo. A gente já não vai mais ter os antigos periódicos, então tem que se criar novos periódicos. Enfim, há uma nova visibilidade para o grupo polonês a partir da década de 90. E, para mim, como manifestação étnica, ela é reconstruída e conduzida por esses novos representantes. E esses intelectuais, como eu falei, são porta-vozes, que vão dizer o nome do grupo, que vão dar nome a essa polonidade. Pessoas intelectualizadas, bem posicionadas nas sociedades, capazes de anunciar, de falar em nome do grupo e agregá-lo como tal. E, nesse sentido, dizer, né, o nós, colocar o nós poloneses como predominância, né? Mas nós não apenas poloneses, nós poloneses brasileiros. Então, eu adoro o nome Braspol, né? Porque junta essas duas perspectivas. Não é só polonidade. Tem ali a brasilidade junto. Ela não é uma contradição, ela é uma flor no jardim. É isso que a polonidade é. Ela é mais uma flor nesse jardim, mais uma flor que embeleza o jardim. E eu agora acho que a gente está já na segunda década dos anos 2000, novamente chegando num ponto de ápice disso, né? Justamente nas comemorações dos 150 anos. Nós estamos voltando a ter uma série de estudantes estudando polonês nas universidades, nos cursos de polonês, buscando grupos folclóricos para dançar. Nós já estamos tendo a criação de novos jornais, nós temos aí o próprio trabalho da Braspol de comemoração desses momentos específicos da polonidade. Nós vamos ter uma série de estudantes trabalhando com poloneses nas universidades em diversas áreas, na história, na sociologia, na pedagogia, na antropologia, em diversas áreas, na própria matemática. Nós vamos ter nós estamos vivendo, acho que, um momento de reavivamento, de celebração mesmo dessa polonidade novamente. E eu acho que a gente
pode estar, então, perpassando um momento de reafirmação desse grupo se colocar novamente como parte do Brasil, como parte da cultura brasileira, e, portanto, algo importante dentro do território nacional, né? E eu, como um simples historiador, que tento, como eu falei, separar a minha identidade um pouco do meu trabalho, tento fazer minha parte dessa maneira, escrevendo, produzindo e falando sobre os poloneses no Brasil e sobre a sua história. Me parece que a minha maneira de contribuir com isso, ainda que uma contribuição pequena, mas que eu acho que é um desses pedaços de caminho aí que fazem florir essa imagem da polonidade e dela no Brasil como um todo. Então, esse é o recado que eu gostaria de passar hoje, e estou aberto para que a gente possa conversar um pouco mais sobre isso, se for de interesse de todos. Agradeço novamente a Neuci pelo convite, a Braspol de Irati, ao Herculano, e fico à disposição de vocês. Um abraço a todos. Obrigada, Juan, pela sua explanação, nos enriqueceu muito, muitas informações e muitos temas, muitas questões colocadas aqui para a nossa reflexão. Eu solicitaria às pessoas que se manifestassem no chat, que através do chat, então, nós vamos repassando para o palestrante. Mas antes disso, eu teria uma colocação aqui para fazer. Por exemplo, a questão do Papa, da elevação de João Paulo II ao papado, não foi também uma contribuição nesse sentido, porque acho que colocou a Polônia no lugar de destaque, né, no mundo. Exato. Era um dos pontos ali da fala até, e eu fui me inspirando em outras coisas, fui deixando de passar. Mas 78 é um ano fundamental. 78 é o ano de 80 também, né? E quando o Papa vem para cá, para o Brasil. Eu acho que são fundamentais, né? O próprio soerguimento do Bosque, em Curitiba, ele está relacionado à vinda do João Paulo II para o Brasil, né? E o papado longo que ele teve, por muito tempo, foi motivo de orgulho geral, assim, para a nação Polônia, mas sobretudo para os poloneses no Brasil, de rememoração, né? E é justamente 78, próximo a esses anos, comemorações dos centenários que aqui teve, que é esse momento de reavivação, que é fundamental, bastante importante. Eu acho o papado do João Paulo II um desses elementos que geram uma promoção da polonidade. Eu gosto muito de lembrar que as identidades são feitas também por personagens, por figuras de destaque, né? Então, na Polônia, nós temos sempre o Copérnico, Paderewski, nós temos Piłsudski, enfim, uma série de, digamos assim, heróis nacionais, né? Mas eu acho que se a gente for pensar na quantidade de estátuas no Brasil, o João Paulo II ganha disparado, né? Acho que ele ganha disparado, assim. Várias eu me rememoro, assim, mas nós temos em Curitiba, temos em Guarani das Missões, em Áurea, se eu não me engano, tem também. Então, tem várias estátuas comemorativas a ele em cidades de colonização polonesa, né? E também ele nomeia o coral, né, da Braspol, nomeia uma série de outras instituições. Ele nomeava, inclusive, uma revista em Porto Alegre por um tempo. Então, me parece uma figura central, assim, para a gente pensar a polonidade e a Polônia, né? Temos escolas, né? O nosso CAIC aqui também, o Coral de Curitiba, também, Coral João Paulo, Coral, né? João Paulo, exatamente, né? Então, é uma figura central, sem dúvida, assim. E me parece que ele ajuda nesse sentido também, nesse vínculo religiosidade e polonidade, como eu falei, né, que caminham meio que juntas, né, ao longo do tempo, assim. Então ele reforça mais ainda esse vínculo. E por mais que a gente tenha tentativas laicas de promoção da identidade polonesa, elas nunca tiveram o sucesso tão grande como teve, por exemplo, as iniciativas clericais, né? E até um detalhe interessante que, dentro do contexto da própria campanha de nacionalização, nós tivemos uma série de padres perseguidos, né?
E um dos que tem o nome fichado na DOPS lá é o Paulo Varcotti, o que teve aí em Irati. Está lá como um possível padre que não dá para deixar ele ficar rezando missa em polonês, né, para todo mundo aí, né? Temos que dar um jeito nele. Então, mas a figura do João Paulo ela positiva a imagem, né? Assim como eu acho que de uma série de outros personagens importantes, elas positivam a imagem dos poloneses. Porque esse é outro detalhe interessante, né? Nem sempre ser polonês no Brasil foi uma coisa boa, né? Nem sempre ser polonês foi algo bem visto. A gente sabe que existem uma série de estereótipos, de conflitos de identidade com outros grupos imigrantes, com brasileiros, né? E ele me parece que vem para positivar a imagem, dizer não, ser polonês é uma coisa boa. Assim. Ser descendente de polonês é algo positivo, é algo legal, é algo que está chamando a atenção do planeta, né? Eu acho que é o mesmo fenômeno que está ocorrendo agora com esse desenvolvimento econômico da Polônia. Parece que a Polônia está se tornando um exemplo mundial, assim, de contrário, vai na contradição das crises que o mundo todo vive, ela segue crescendo e se desenvolvendo. E parece que isso também vai nesse mesmo sentido aí, de mostrar, não, ó, veja, a Polônia se desenvolve, nós poloneses no Brasil podemos nos desenvolver também. Enfim, só alguns comentários nesse sentido. Juan, você quando comenta da questão escola, igreja e lar, eu pelo menos fico imaginando onde você pesquisa que essa tríplice influência deve estar prevalecendo. É o nosso caso aqui em Irati, a nossa história revela dessa forma. A principal escola que teve aqui no centro da cidade, os líderes foram os mesmos construtores da igreja, quer dizer, e essa vivência da época que você fala, os anos 20, 30, que teve bastante influência ali, é o que a gente encontra de mais rico, assim, dessa influência do camponês, da mulher presente nessas famílias, trazendo essa influência, mantendo elas assim, a língua, mantendo elas as tradições, principalmente nas suas casas, né? Mas percebendo também que os homens nas suas lideranças, eles têm para os filhos fica ávido que eles querem manter a escola, e onde também, aqui no nosso caso, que era o local de cultura, das reuniões, da própria organização que se fazia, e faziam questão, no caso nosso aqui, tinha que ir a Curitiba solicitar a presença do padre para ver, e aqui nós queremos manter a língua, queremos manter a nossa religiosidade na nossa língua. Então, isso foi um fator importante, mas você percorre o Brasil todo, principalmente no Sul, isso é constante, é igual em toda a tua pesquisa em história? Então, é bem interessante que vários autores assim que pesquisaram a imigração polonesa de maneira geral, eles demonstram como, curiosamente, né, boa parte desses imigrantes, apesar de serem muitas vezes analfabetos, eles tinham uma preocupação central em criar uma escola e chamar o padre e criar a capela. Isso me parece que percorre boa parte das colônias polonesas. É difícil uma, assim, que não tenha... Mesmo Mariana, que eu brinco, mesmo lá, o pessoal buscou se organizar para construir a escola, para construir a igreja, a capela. Então, mesmo nesses espaços mais no interior, mais afastados, tinha essa preocupação de tentar trazer um padre que falasse polonês, de preferência. Vai ter muitos conflitos com padres que não eram de origem polonesa ou poloneses, né? Porque não é o mesmo catolicismo também, isso é um detalhe importante. O catolicismo brasileiro é diferente do catolicismo polonês. Naquelas cartas que estão compiladas nos anais da comunidade brasileiro-polonesa, eu acho que é o volume 8 que tem as cartas, tem um que diz assim, não, aqui eles são católicos, mas não é que nem a gente, é diferente. Eles são católicos, sim, eles vão na missa, mas não é igual, é diferente. A gente precisa de um padre polonês o quanto antes. E essa preocupação com a escolaridade, para mim, ainda é um fenômeno curioso, assim, entender isso, né? Esse aspecto da proibição, das proibições que eles tinham de estudar em idioma polonês na Polônia, e dessa preocupação de que aqui não, aqui a gente tem liberdade no Brasil, então a gente vai ensinar para os nossos filhos ler e escrever em polonês, e nem que para isso a gente tenha que fazer esforços coletivos, né? Obviamente que, mesmo entre as escolas, vai ter
diferenciações, né, entre buscas de escolas que vão estar vinculadas à Igreja Católica, escolas que não vão estar vinculadas à Igreja, daí vinculadas a elementos laicos, escolas que vão ter ensino religioso, aquelas que não vão ter, por aí vão criar algumas disputas. Mas a preocupação da escola é o que me interessa, assim. Poxa, por que se preocuparam, né? Qual era o que vinha na cabeça dessa população em achar que era importante educação para uma comunidade que não teve esse acesso, né? Talvez por isso, justamente, né? Então, me parece que onde tiveram comunidades polonesas, teve essa preocupação com a escola e com a igreja. E o terceiro elemento que a gente menciona, que é esse elemento do lar, né? Esse elemento de configuração familiar, a família, né? A família como um lastro importante. Eu sempre fico pensando, poxa, como deve ter sido difícil para os filhos dos imigrantes não terem crescido com os seus avós, por exemplo, porque os avós ficaram em geral na Polônia, ficaram em geral na Europa, né? Vieram os pais, né? Tiveram seus filhos aqui, mas eram os pais e os filhos, né? Se perdeu um laço ali, né? Se perdeu um... A gente sabe da importância da convivência dos avós para a manutenção das identidades, né? Então, essa geração deve ter sido difícil para elas manterem os laços, e elas mantiveram, né? Mantiveram arraigados em boa medida, né? É muito interessante também como a gente vai encontrar um caminho assim dessa polonidade de tentar cortar com as diferenças, porque obviamente a gente vai ter, e eu acho que no Paraná essa é uma realidade bem mais visível do que talvez em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Essa identidade polonesa que vem da Polônia, ela não é igual, né? Vão ter os prussacos, né? Os poloneses que vêm da Prússia, os poloneses, os galicianos, e vão ter os russos, né? Os poloneses russos. Como cortar essas diferenças, né? E às vezes eles estão numa mesma rua e um não olha para a cara do outro. Não, esses são prussacos, esses vieram da Rússia, né? Geralmente isso já são diferenças. Então teve que ter todo um trabalho para quebrar com essas diferenças, né? Quebrar com essas contradições internas do grupo. Me parece que a escola e a igreja que fazem esse procedimento. Isso não é só para os poloneses que vale para os italianos também, que chegam... Eles viram italianos no Brasil, né? Chegam como vênetos, como sicilianos, sei lá, e aqui no Brasil chamam eles de italianos, eles viram italianos. Os poloneses também é um fenômeno parecido, né? Não, isso aí são todos polacos. É tudo polonês, então vai se quebrando mas eles tinham diferenças muito fortes. E às vezes era uma identidade vinculada à aldeia, né? A aldeia de nascimento, né? E isso aqui no Brasil ele alarga um pouco e aumenta um pouco, né? Para trabalhos coletivos mais amplos, né? E permitir que, sobretudo, institucionalização, que eu acho que é um processo que a gente tem que falar sempre, né? Os poloneses se preocuparam com instituições, em criar instituições. Às vezes instituições que eram estaduais, ou então como a CZP, que é uma de Curitiba, era uma instituição nacional, até chegar depois agora na Braspol, que tem 300 e poucas sedes, né? Então vejam como é uma preocupação em criar instituições de manutenção da identidade, né? Eu acho que é um fenômeno bem importante. Tem mais uma pergunta. Você falou da questão do governo, né? De ser diferente da 5ª região para a 3ª região do Sul. Teria essa rigidez aqui da 5ª região, a relação direta com a concentração maior de poloneses do que foi no Rio Grande do Sul, ou você não vê dessa forma? Não sei, com certeza, né, com relação aos poloneses, é muito mais pesado, assim, né? Mas eu acho que, mesmo para os alemães e para os italianos também, e para os japoneses, né, que no Rio Grande do Sul são uma população pequena, me parece que a 5ª região militar, ela levou a sério a legislação, levou muito a sério. Inclusive, tem textos de brasileiros, de diplomatas brasileiros, que eu encontrei na pesquisa da tese, dizendo, os militares do Paraná, porque a sede é Curitiba, né, estão levando muito a sério essa legislação. Não é para levar tão a sério assim, não é para levar tão a risca assim, né? Veja que no Rio Grande do Sul a coisa está um pouco mais tranquila, assim, não precisa ir até o pé da letra, né? Mas até eles brincam, parece a coisa que a gente brinca aqui no Brasil, nem todas as leis pegam, né? Parece que é essa brincadeira que ele fazia na época, assim, tipo, não tem a lei, beleza, tem a lei, mas, né, vamos ter um cuidado aí.
E daí não, né? A 5ª Região Militar, ela vai bem. E também tinha um pouco para mostrar serviço, né? Obviamente que essas instituições brasileiras querem fazer valer a sua existência, né? A DOPS era nova, a DOPS é de 24. Então ela queria fazer valer os seus recursos, fazer valer a sua existência, o salário dos seus policiais ali. Então tinha que mostrar trabalho, né? Então eles foram lá e, né, perseguiram a população dessas nações, dessas identidades aí, muito por conta disso. Mas é difícil, eu acho que é uma questão do perfil talvez dos generais e dos militares que estavam na 5ª Região, porque eles estavam na 3ª. Mas eu não quero aqui só dizer que não houve repressão no Rio Grande do Sul, senão vão ficar bravos comigo também, né? Não, houve muita repressão no Rio Grande do Sul também. Mas no Paraná, me parece, e em Santa Catarina, parece que isso foi um pouco mais pesado e foi um pouco mais direcionado. Para o caso dos poloneses no Rio Grande do Sul, talvez tenha, com certeza, não é só a quantidade, mas a concentração. No Paraná, os poloneses, além de serem em número maior, estão mais concentrados regionalmente, territorialmente, né? No Sudeste paranaense, eu acho que não existe nenhum outro lugar, do Brasil com certeza não, mas eu diria da América, uma região tão eslava como essa região do Sudeste paranaense, assim, né? É muito diferente de outros lugares, né? No Rio Grande do Sul isso já é mais ponteado, e não é só o Sudeste paranaense, é o Norte de Santa Catarina também, né? Me parece que aquilo ali é um todo conjunto, assim, de eslavicidade que facilitava o trabalho, digamos assim, do aparato repressivo para combater essas identidades, né? Agora, o motivo mesmo do porquê essa diferença, talvez, de tratamento, talvez seja mais difícil de rastrear, assim. Mas, com certeza, essa concentração dos poloneses, isso gerava mais receios dentro da intelectualidade brasileira, assim, né? Na minha tese, eu pesquiso justamente isso, que essa intelectualidade chegou ao ponto de enxergar a polonidade como uma ameaça territorial ao Brasil. Não, os poloneses, uma hora, vão ter tantos aqui, tão concentrados num lugar só, que o Paraná vai virar uma nova Polônia. Era esse o medo dos intelectuais brasileiros da época, né? Do Paraná virar a nova Polônia. Então, não permite mais que eles venham em colônias concentradas, mistura com outros grupos, e de preferência 33% de brasileiros, e joga para longe, manda para longe de Curitiba, manda para outros lugares, manda lá para outros estados também, né? É um pouco essa a ideia que perpassa na mente desse momento de nacionalismo brasileiro exacerbado, né? Mas mas esses momentos essas possibilidades de se fazer aqui uma nova Polônia, eles realmente aconteceram. Por exemplo, o Varroves, ele relata movimento aqui na região de Cascavel, né? Não sei, pelos anos de 45, se não me falha a memória, né? Que os poloneses lá se reuniram e parece-me que chegaram a proclamar uma nova Polônia. Agora, entre os alemães, acho que esse movimento era bem mais forte, né, no Rio Grande do Sul. Esse movimento existia no sentido de se fazer uma nova Alemanha. Ah, entendi. É muito interessante porque eu pesquisei um pouco dos nacionalistas poloneses, mas para alguns nacionalistas poloneses era real a possibilidade. Não, nós vamos era estratégico. Bota os poloneses todos no Paraná, de preferência reimigra eles, aqueles que estão no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, faz com que eles reimigrem para o Paraná também, traz novos de lá. Se a gente chegar a mais ou menos 500 mil, a gente começa a colocar deputado no Congresso, dali a pouco a gente conquista o Paraná. Na cabeça deles era bem estratégico isso. Mas é de alguns nacionalistas poloneses, assim, alguns até vinculados ao Estado, de fato. Isso é inegável, que tinha esses projetos nacionalistas. Se isso era a possibilidade real disso, eu brinco na tese até que não era tão próximo assim. Acho que talvez eles tivessem mais as ideias do que capacidades de fato, né? Mas existiam, as ideias existiam. Foi inclusive na tese eu descobri um tenente polonês preso em Foz do Iguaçu, e encontram com ele livros
sobre necessidade de colônias para a Polônia, porque a Polônia era uma nação que não tinha colônias, e ela precisava. E encontram com ele esses livros, fazem a tradução dos livros e se assustam, né? Nas traduções chega a ter ali dizendo que nós temos que trazer para cá pessoas, espiões disfarçados, coisas desse tipo, assim. E aí eles prendem esse tenente, né? Mas até ele tinha um passaporte diplomático, então no fim eles têm que soltar ele e ainda pedir desculpas por terem prendido ele. Então, que é o Lepetsky, né? Então é um caso interessante assim de como isso existia. Assim como tinha na cabeça de nacionalistas poloneses, tinha também de nacionalistas alemães, italianos e sobretudo japoneses. Todas essas nações que tinham imigrantes no Brasil, mesmo os portugueses e espanhóis também, olharam para o Brasil como um lugar a ser explorado. E os ucranianos, porque do pouco que eu conheço, os ucranianos eu nunca ouvi falar que eles tivessem. Os ucranianos realmente eu não ouvi falar, talvez pela falta de Estado. Eu acho que aí tem uma questão da falta de Estado, que é fundamental. Não ter um país por trás, né? Mas para os poloneses, alemães, italianos e japoneses, é muito forte as pretensões imperialistas. Então, por algum lado, a campanha varguista, ela pelo menos tinha como dizer assim, olham esses documentos que eu estou achando, olha o que esses caras estão, olha esses padres rezando em polonês toda a Santa Missa aí, né? Olha esses poloneses querendo se concentrar no Paraná. Por que isso, né? Então, justificativa não faltava. Digamos assim, que boa parte dos nacionalistas poloneses deu motivos para a campanha de nacionalização. Só que ela foi muito mais pesada do que digamos assim, a efetividade real de uma conquista. Assim. Agora, falando nesses momentos, eu ouvi depoimentos de pessoas que viveram nesse período que diz que realmente foi muito difícil. Diz que eles choravam. Eu tenho uma tia que, na época, ela tinha 15 anos e ela disse que frequentavam a igreja, rezavam em polonês, cantavam em polonês, conversavam na rua em polonês, e diz que foram proibidos, mas diz que eles não sabiam o que fazer, diz que perderam o chão, que foi muito difícil. E não sei se você conheceu o seu Gaspar Valenga, lá o vizinho da universidade, ele foi um ferreiro, né? E depois ele entrou para fazer o curso da terceira idade, foi da primeira turma da Universidade Aberta da Terceira Idade, até quando eu estava coordenando, e lá nós organizamos várias oficinas, e uma oficina foi de informática, e ele foi para a oficina de informática, e a partir daí ele começou a escrever. Eu acho que o Herculano sabe quantos livros ele tem, os 3 livros, 2, 3 livros, 2 é certeza, né? Se não me engano, tem 4 livros. 4 livros, olha. Ele escreveu lá sobre o Riozinho, escreveu sobre Irati, parece que é Sons de Ferraria, enfim. Ele morava bem pertinho, chegando no trevo ali da Unicentro, entramos à direita para a Unicentro, à esquerda, acho que a segunda, a terceira casa dele ali. E ele contava o seguinte, que na época ele tinha uma casa de comércio bem ali vizinho da casa da professora Luísa Filos, onde é a funerária Nossa Senhora da Luz, ali, não sei se você sabe, ali tinha uma grande casa de comércio, era dos poloneses, inclusive da avó da Luísa Filos, e ali era o encontro dos poloneses, os agricultores iam vender seus produtos, iam fazer compras, né? E tudo era conversado em polonês. Diz que o seu Gaspar tinha faixa de 10, 12 anos, e a tarefa dele era ficar na porta olhando se a polícia vem. E ele daí ele ficava na porta, né? Quando a polícia estava próxima, estava vindo, ele fazia um gesto para que eles parassem de conversar em polonês, porque senão diz que iam presos mesmo, né? E daí eu acho assim, com essa questão aqui hoje de até um espaço para a língua polonesa, esse período foi uma ruptura muito grande, né? Porque as pessoas ficaram, inclusive, amedrontadas, e quantos disseram, não vou ensinar, não vou falar em casa, não vou praticar, de medo das represálias. E que eu acho que, em termos culturais, se perdeu muito, né? Se perdeu muito, poderíamos ser poliglotas aqui, né? E para recuperar, eu acho que existem iniciativas nesse sentido, mas é um processo muito moroso, né? Porque aprendizado de uma língua não é fácil, né? Você tem que ter muita persistência, né?
E a outra questão que eu queria falar, você falou dos intelectuais, falou da questão dos técnicos para incentivo na agricultura, para a agricultura, e também falou muito dos artistas e citou teatro, né? O que eu acho interessante é que as escolas polonesas aqui do Brasil, todas elas tinham um palco, era uma sala de aula e tinham um palco para representação, né? Então, eram escola e sociedade, durante a semana as aulas, e no final de semana as crianças faziam as encenações, enfim, cantavam lá, declamavam. Então, a valorização dos poloneses já naquela época, com essa questão da representação, do se expressar, do falar em público, né? E às vezes, ainda hoje eu estava vendo uma fotografia daquela escola que era do Rio Bonito, Nicolau Copérnico, que começou como Nicolau Copérnico, e hoje ela é uma sociedade, Rio Bonito foi remodelada e tal. A escola tinha palco, a escola da Serra das Nogueiras tinha palco, a escola que é o clube polonês ali, o Towarzystwo Wolność, tinha palco. Então, acho que assim, importante e significativo esse aspecto. E uma outra questão que eu não conheço tudo sobre a história da Polônia, leio, tenho assim curiosidade, interesse em saber, mas olha, o fato de ficar desaparecido 123 anos e conseguir retomar o espaço, marcar, aparecer no mapa, para mim isso aqui é um dos maiores feitos, né? E quando você estava falando que eles lutavam com a identidade lá e lutavam aqui, né? Que também se deve muito ao trabalho das vovós que falavam a língua, né, mantinham a cultura, que no momento que conseguiram reconquistar a terra, o espaço, né, geográfico, tinham alguma coisa em comum, que era a língua, né? E em 123 anos a língua não desaparecer, eu acho que isso é um feito muito, muito grande, né? Que merece ser admirado. Eu até vou começar por essa tua última colocação, Neuci, porque 123 anos sem o país e com políticas de desnacionalização, né? Impérios querendo acabar com essa identidade, querendo acabar com esse grupo, querendo nacionalizar eles, né? Então não bastava não existir o Estado, também tinha proibições de usar o idioma, né? Então realmente o lar, eu acho que foi um dos lugares centrais assim de promoção da polonidade, de salvaguarda da identidade étnica pela língua. E pela língua polonesa no sentido de existência dessa nacionalidade, uma identidade comum marcada pela língua. Nesse caso, a língua e a religiosidade, eu acho que caminhavam muito, muito juntas, né? E porque boa parte a gente fala dos intelectuais poloneses, mas a Polônia ela tem uma história de êxodo de intelectuais muito grande, né? Se a gente for pensar, quando acaba o país, em 1795, a gente tem uma fuga de intelectuais. Na primeira revolta, em 1830, a gente tem fuga de intelectuais. Na segunda revolta, em 1848, fuga de intelectuais. 1863, outra revolta. A polonesa não era fácil, né? Tem um acidente em Katten, né? Mata os intelectuais. Exatamente. Isso em 40, né? 40, 41. Também é com assassinato de boa parte de professores, né? Porque se fala muito das altas patentes militares, mas também professores universitários, professores de escolas tiveram envolvidos. Em 1905, aí sim, essa é uma fuga de intelectuais que vem muito para o Brasil. Para nós, poloneses no Brasil, foi bom, porque vieram uma série de intelectuais para cá, dentre eles o Juliusz Szymański, que foi um dos que eu estudei, assim, que é para mim, um dos grandes, que depois vem a ser presidente do Senado da Polônia. O presidente do Senado da Polônia, entre 28 e 30, morou no Brasil. 2 vezes, inclusive. E então a gente tem essa fuga toda de intelectuais, então, que são geralmente quem salvaguarda a nação, como eu falei, através da linguagem, que escreve livros, que escreve o país, né, que descreve o país. Então, a Polônia também teve esse problema com a intelectualidade, que foi expulsa do país. Se não foi assassinada, foi expulsa. Foi degradada, né? Então, a gente tem que... assim, é interessante, né, notar como... E isso vale para várias nações que foram dominadas, né?
mas como essa manutenção da identidade continuou se construindo, ainda que por caminhos diferentes, como eu falei, na Alemanha de um jeito, na Áustria de outro, na Rússia de outro, mas continuou caminhando. Sobre a questão do teatro, eu acho que precisa, assim, o ruim é que a gente só tem 24 horas no dia para trabalhar, né? Porque precisa de alguém que focasse, assim, de algum estudioso, alguém que fosse pensar, porque o teatro polonês no Brasil é muito interessante. O que tem de grupos teatrais, assim, eu nem sei se isso é um fenômeno tão grande na própria Polônia. Me parece ser uma coisa polono-brasileira, essa construção do teatro aqui. Um teatro polono-brasileiro, mais que polonês. Tem o famoso Zaz, do Tadeusz Morozowicz. Tem uma série de outros grupos, Juliusz Szowatzki. Até na palestra do padre Anderson ali, ele comentou de alguns desses autores, Adam Mickiewicz e tudo mais, que aqui davam nome a grupos teatrais. E esses grupos teatrais, eles faziam apresentações em vários lugares, né? Não era só... Em Curitiba, então, era fortíssimo, assim. Mas mesmo nas colônias, tinha também vários grupos teatrais. Me parece que falta ainda um estudo sobre isso. Isso foi apagado pela campanha de nacionalização. Isso não voltou mais, né? Talvez se encontre ainda livros com peças. Eu acho que tinham peças originais aqui, mas isso foi uma das coisas que a campanha de nacionalização conseguiu extirpar. O teatro polono-brasileiro, esse teatro polonês no Brasil, não se recuperou depois da campanha de nacionalização, né? E ele era fortíssimo, muito forte, a ponto de ser bem visto pelos brasileiros, digamos assim, pelas autoridades brasileiras, pela intelectualidade brasileira, olhar com bons olhos para os atores. Muitos teatros eram amadores, mas já tinham teatros profissionais também, então toda a comemoração tinha uma apresentação de teatro. Isso eu leio nos jornais quando eu estou pesquisando. Vinha um cônsul visitar um determinado lugar, apresentação de teatro vai ter. Batalha de Ratsowice, então era a batalha lá do Tadeusz Kościuszko, né? Era seguidamente representada. Então, era uma coisa muito interessante, né? Esse vínculo com o teatro, né? E a questão da nacionalização, bem, uma pena que agora os nossos possíveis entrevistados já não existem mais, né? A gente não vai mais ter entrevistas diretas com pessoas que sofreram com o processo de nacionalização. Se tem poucos, né? Pouquíssimos que passaram, né? Mas, com certeza, isso gerou questões traumáticas, né? A gente chama de memórias traumáticas, né? Que para configuração da própria identidade pessoal, identidade individual, aí não falando em identidade coletiva, pensando um pouco a partir da psicologia, para a própria configuração da identidade individual das pessoas tem um peso muito grande, né? E a gente pode ver para os outros grupos também, como alemães, italianos, como isso foi pesado e produziu essas memórias traumáticas, assim, e como eu falei, né, extirpou, por exemplo, o teatro, foi uma das coisas que foi extirpada, mas as associações também. O próprio Lud, que era o nosso principal jornal, ele só volta a existir em 41. Ele existe até 41, depois ele acaba e vai voltar, acho que só nos anos... na década seguinte, eu acho, já bilíngue, já não mais só em polonês. Então, esses jornais poloneses todos deixam de existir, né? Não sobra nenhum assim para contar a história. E também as escolas fecham, e elas não são substituídas por escolas públicas brasileiras. Essa é a grande questão. A gente vai ter uma geração, muitas vezes, em que o pai e a mãe são alfabetizados e os filhos não, porque simplesmente não houve uma substituição automática. Fechou a escola étnica polonesa e não abriu uma brasileira no lugar. O autor, esse que eu mencionei para vocês, o Bethlen, ele tem uma frase no livro dele, que não é dele, eu acho que é do General Mello, que diz assim: melhor ignorantes do que assaltando o Brasil. Uma coisa desse tipo, assim. Melhor que fiquem ignorantes, mas pelo menos vão ser brasileiros. desse tempo, assim, né? Dessa forma. Então, é muito interessante como ela, por algumas coisas, ela foi muito traumática mesmo. E ela também é uma das coisas que tem que ser, eu acho que tem aos poucos se estudar mais, assim. Tem muitos documentos que tratam, infelizmente, como eu falei, a gente não vai ter mais os relatos orais, né? As memórias. Mas a gente tem documentos e tudo mais
que podem nos ajudar a enxergar um pouco como foi esse momento específico, tentar relatar ele, né, para a sequência. Agora, você participou do simpósio Slavoj, né? Eu participei praticamente e em muitos momentos se falou muito nessa questão do aprendizado da língua, que a língua é a melhor e a maior forma de manutenção da cultura. E daí o que se percebe hoje? Que poucos sabem falar, né? E existem os cursos, existem iniciativas, que é um trabalho muito bom, graças a Deus. Aqui em Irati também temos, mas acho que não numa quantidade suficiente que nós gostaríamos que tivesse. E em vários momentos do que eu ouvi foi colocado como despertar a necessidade. Como despertar? Porque eu também vejo assim que essas questões vão muito também pela identidade, pelo pertencimento, pela afetividade, né? Então, como despertar essa necessidade? Isso é possível? Como é que você vê nos seus estudos, aí, nas suas andanças, como é que você entende isso aqui? Por exemplo, Irati, população de 60 mil habitantes. Eu já ouvi falar que quase a metade, o próximo da metade, é de descendente de poloneses. Nós temos 3 ou 4 turmas de língua polonesa e que não é com salas superlotadas, né? Então, é iniciativa, mas, por outro lado, é um número muito pequeno, né? Como é que você vê isso? Por outro lado, eu vejo que as pessoas elas se interessam pelo assunto, elas conhecem hoje da história, buscam suas raízes, né? Existe alguma iniciativa que acho que alguns anos atrás, no tempo que comunismo no Brasil, porque inclusive as pessoas tinham até de receio dos poloneses que vinham para cá, né? Tinham medo. E nós também vivíamos aqui o regime autoritário que não estava incentivando, né? Não me incentivava. Então, acho que hoje tem iniciativas, mas como que você vê essa questão desse, não sei se reavivamento, ou como ele poderia ser mais reavivado, como fazer sentirem essa necessidade? Porque eu acho tão interessante, por exemplo, como nos Estados Unidos, que se preserva ou se fala muito da questão da língua de herança, né? Língua de herança, e nós não temos aqui não existe ênfase nessa situação. Eu acho interessante isso, sim. Por um lado, eu tendo a pensar assim, muitas vezes o estudo dos idiomas tem essa questão da afinidade, da afetividade, da empatia com uma determinada origem, mas às vezes também tem uma questão de fundo que é pragmática, né? Que é olhar, por exemplo, para o país que se quer viajar um dia, que se quer ir trabalhar, coisa e tal, e olha para ele com esse olhar, e quem sabe eu aprendo, além de eu ser descendente, eu aprendo idioma e vou para tal lugar, né? E parece que isso pode acontecer até de forma meio orgânica, assim, com isso que eu falei da Polônia cada vez mais está se tornando um país de desenvolvido, né, do seu ponto de vista econômico, e está chamando brasileiros a rodo, né, para trabalhar sobretudo na área da informática, mas agora também eles estão buscando descendentes, né, através da Carta Polaca e tudo mais. Uhum. Então isso pode ser, esse pragmatismo às vezes de fundo pode ajudar, me parece que ele pode ser algo interessante. Então, eu aprendi o idioma porque eu gosto, porque eu valorizo, mas também porque, no fundo, isso pode ter uma utilidade prática, né? Obviamente que a gente não quer que isso não deveria ser o mote principal, né, do ponto de vista da cultura, mas ele pode ser um atrativo muito interessante. E eu acho que a Polônia cada vez mais torna um país atrativo também, e para o Brasil, né? E bem isso que você falou, no momento que o Brasil vivia um regime autoritário, a Polônia vivia um regime comunista, então os dois se afastaram, os dois países, né? Isso afastou os descendentes também. Afastou, obviamente, enquanto, por exemplo, o caso da Alemanha e da Itália foi o contrário. Continuou aproximações entre os dois países, né? Para o Japão é um caso, para mim, simbólico, assim, de que a maior colônia de estrangeiros no Japão é de brasileiros, em boa medida brasileiros de origem japonesa, né? Então, esse vínculo com o país natal, eu acho que esse corte que teve influencia muito nisso que a gente está falando, né? Digamos assim, de um desinteresse, muitas vezes, pelo aprendizado do idioma. Soma isso com tudo que a gente falou da questão da nacionalização, que tornou esse idioma algo
Eu não sei se aí no Paraná isso é tão visível. Por vezes eu escutei assim até a ideia de que é feio falar em polonês, lembra coisa rural, lembra campo, eu não quero estar vinculado a isso, então eu vou esquecer. Às vezes a pessoa foi aprender português só na escola, falou a vida toda polonês em casa, mas depois não, eu quero esquecer porque isso me lembra campo, me lembra interior, me lembra que eu sou colono e eu não gosto dessa memória. E hoje em dia, obviamente que isso ganha outros aspectos, né, de positividade que não tinha anteriormente. Agora, como historiador, porque a gente fala muito do passado, né, e das relações do passado com o presente. Para pensar o futuro, para a gente é mais difícil. A gente pensar o futuro é mais complicado. Então, eu não me arrisco muito a pensar assim, o daqui para frente, né? Mas olhar para a história, olhar para o passado e olhar para o presente, né, nos traz, às vezes, pistas, assim, né? Pode nos trazer caminhos, assim, que a gente nem imagina. Por isso que eu acho que é importante cada vez mais pesquisar a polonidade, pesquisar os poloneses no Brasil nas mais diversas áreas que vão da matemática e da engenharia até a história e a sociologia, que em algum momento isso vai ter a sua relevância. Ou não também, mas a princípio pode ter a sua relevância e ganhar importância, né? Eu acho que agora que a comunidade polonesa está ganhando, eu falei, ela está num momento, de novo, para mim, parece que de efervescência. Pode parecer para nós que ainda é pouco, mas é uma efervescência se a gente for comparar com anos anteriores, né? E essa efervescência tá aí, os poloneses estão chegando, os descendentes, né? Estão chegando nas universidades, estão cada vez mais se apropriando da sua história, estão buscando a sua história, o seu vínculo com a polonidade. Me parece que esse é um caminho interessante. Daqui para frente, como isso pode andar, é mais difícil de eu imaginar assim, mas eu vejo positivamente, né, essa efervescência atual. Assim. Professor, assistiu-nos aqui de Blumenau, Gervásio Doroszewski. Ele deixa uma frase assim: não se pode deixar de morrer essa cultura, que é a nossa cultura polono-brasileira. Então, ele foi bem enfático nesse sentido. Eu vou te fazer uma última pergunta de minha parte, para não te cansar já até. Você falou da Nova Polônia, né, a partir de 1990, e também fez uma relação da Braspol a partir de 1990, né? A Braspol é uma consequência dessa atmosfera nova ou uma coincidência? Eu acho que é consequência. Eu acho que é consequência, sim. Eu acho que os anos 90 para cá mudam a conjuntura, né? E daí volta a ter aproximações entre os dois países. Os poloneses no Brasil voltam a poder se identificar sem medo, esse medo que a Neuci falou anteriormente, né? Se perde essa questão. A gente tem um Brasil mais aberto, uma Polônia mais aberta, então quebra um pouco com aquelas desconfianças que tinham anteriormente, né? Não era fácil fazer, por exemplo, uma viagem Brasil-Polônia nos anos 70, sei lá, nos anos 80, né? Não era uma coisa simples de se fazer, né? Hoje em dia a gente vai e volta e ninguém nos desconfia. Até eu lembro que quando eu fui para a Polônia em 2016, que a Neuci participou lá também do evento da Universidade de Varsóvia e depois do Museu de Imigração de Gdynia, né? Isso. Eu fui todo armado ali, né? Na hora da imigração, eu fiz a minha imigração em Roma, né? Estava com todos os documentos ali para não me barrarem, né? Porque na União Europeia você faz só uma vez, né? Depois é livre o trânsito. O cara olhou Varsóvia ali, olhou para mim, nem perguntou nada, só carimbou. Então, pode ir, tranquilo, né? Fica à vontade. Só no caminho, na fila, assim, que alguém perguntou por que Varsóvia. Eu falei, não, estou indo para um congresso, só isso, assim, foi a única barreira que eu tive. Assim. Então, é muito tranquilo, né? Agora, eu fico imaginando isso nos anos 70, nos anos 80, né? No auge, assim, dessas desconfianças que esses dois países proporcionavam, né? O quanto isso era complicado, o quanto era complicado se dizer polono brasileiro ou polonês nessa época, né? O próprio consulado em polonês na Polônia continuou funcionando, né? Como é que eram os vínculos, né? Isso é outra coisa que eu acho que é interessante ser estudada, que é muito pouco trabalhada, assim. Esse período do consulado pós 1945, né? Até 1990 ali. Então, me parece que é uma consequência. Eu acho que é uma consequência das mudanças de conjuntura na Polônia e daí, consequentemente, entre os poloneses no Brasil.
Obviamente que isso pode estar na memória e ainda está das pessoas que fundaram, né, a Brasfol, e que podem nos ajudar a pensar sobre essa lógica, mas eu acho que sim, eu acho que caminham juntas essas duas coisas. Obrigado, professor. Bem interessante, né, esses processos, como é que eles vão acontecendo, né? Muito interessante. Mais alguma questão? Mais alguma? Eu acho, Neuci, que eu vou deixar agora o meu agradecimento geral aí a todos que assistiram, que vão assistir ainda, a você, Neuci, que, como eu brinquei antes em off ali, né, foi uma das pessoas responsáveis pela minha chegada em Irati, me apresentou a cidade, né? O Herculano também, que tem sido um cicerone com relação à comunidade aí, já nos últimos anos que a gente se conhece. Então, deixar também o agradecimento à Braspol pelo convite, dizer que está sendo muito legal acompanhar as outras lives, assim, tem coisas muito interessantes aparecendo, tenho certeza que vão ter mais, né? E convidar, né, sobretudo os descendentes de poloneses a que pesquisem, né, que entrem, como eu falei, nas mais diversas áreas, mas que busquem pesquisar questões relacionadas à Polônia e aos poloneses no Brasil, que ainda tem muito espaço para muita coisa, ainda tem muita coisa a ser trabalhada, né? E não pode ficar nos ombros da gente, assim, que a gente só tem 24 horas para trabalhar, como eu mencionei, né? 18 horas, né? Vamos botar que tem um tempinho de sono aí, né? Então, eu deixo esses agradecimentos, esses convites, e fico à disposição para quem quiser contatar posteriormente, tudo mais. Estou aberto aí às pessoas que quiserem falar sobre essas coisas que eu gosto muito. Ok, muito obrigada, Herculano. Alguma colocação? Não, agradecer quem nos assistiu, como o professor já falou, a live vai ficar gravada, então outros poderão assistir também depois na sequência. Obrigado, porque nós já nos conhecemos, mas a sua participação sempre é bem-vinda e nós ficamos muito agraciados pelo fato de estar participando dessa memória nossa aqui, do nosso núcleo da Braspol, e queira ou não queira, vai ficar gravado, vai ficar para a nossa história também. Então, muito obrigado pela sua participação. E eu só gostaria de mais uma questão aqui que eu estava pensando antes, né? Que agora nós temos também, você falou da facilidade de ir para a Polônia, e aqui os poloneses também estão vindo em maior número, né? Então, eu sinto assim que existe uma alegria, uma satisfação muito grande, é uma coisa assim borbulhante, não sei como é que eu vou dizer, quando chegam alguns poloneses aqui, o nosso grupo então se organiza e recebe, vai buscar e leva para conhecer os nossos grandes pontos turísticos aqui, e tudo isso aqui é um momento de integração e também, né, de conhecer mais. Em tempos idos isso era dificílimo. Eu lembro, meus avós nasceram aqui no Brasil. Meu avô, minha avó liam o jornal Lud e eles acho que assimilavam o que os pais contavam, que eles contavam as notícias como se estivessem vivendo lá, né? E os poucos poloneses, então, que vieram na época, foi uma alegria muito, muito, muito grande. Mas eram raríssimos os que vinham, né? Tudo meio meios de comunicação difícil, e o próprio governo, né, que não possibilitava. E hoje eu acho que nós temos esses momentos aqui, inclusive agora nas comemorações dos 150 anos, está uma comitiva aqui da Polônia, está aqui no Brasil, e está percorrendo algumas cidades. Participou das festividades no dia 30 e está percorrendo algumas cidades. Tem representante aqui do Ministério das Relações Exteriores, não consegui ler bem. Não consegui ler bem. Kalendarz Polski, 1916. Olha, maravilha. De antes da independência. De antes, representante do Ministério das Relações Exteriores, também sei que tem do Ministério da Educação, e estão visitando algumas que tiveram em Malé, Itaiópolis, e, enfim, em outras cidades, né? Então, isso também é um momento muito, muito, muito bom, muito, muito rico, né? E a recuperação desses materiais aí. Esse livro que você apresentou trata do quê, Herculano? Do Kalendarz Polski. Esse é o Calenda, agora que eu entendi, eu não tinha
eu não tinha entendido, não, né? Você falou no Gardolinsky, né? Eu estava aqui estou com uma aqui do Gardolinsky, mas é escrito pela Thais, né? Pela, pela Thais também. Mas então, eu acho que nós encerramos. Juan, quero agradecer imensamente para você pelo convite, pela sua participação, lhe parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo. Seu Rizio Varroves diz que é o nosso Rui de agora, é o nosso Rui Varroves aí, ele sempre coloca isso aí, né? Então, lhe parabenizar pelo trabalho que você está fazendo, continue assim, que você vai ter, já está tendo e vai ter muito sucesso. Daí também agradeço à Prefeitura Municipal aqui pelo apoio que está nos dando para essa transmissão, ao Brandalize, né, que nos assessora aí, a Academia de Letras também, da pessoa aqui do Herculano, e a todos os integrantes da Braspol, que também participam, colaboraram para que a gente pudesse organizar essas atividades, e a todos que estão nos assistindo no YouTube, dizer também que, né, esse trabalho vai estar gravado, está disponível para quem tiver interesse em assistir posteriormente, ok? Então, muito obrigada mais uma vez e uma boa noite. Vou ficar com a tua frase aqui do Frei Stravinsky. A colonialidade é uma flor a embelezar e enriquecer a família brasileira, é isso, né? Vou usar essa frase. Muito obrigado. É o Stavitsky. Stravinsky. Stravinsky. Frei Alberto Stravinsky. Frei. Alberto? Alberto Stravinsky. Vou guardar isso. Eu acho que... Eu não sei, ele não é citado no livro do Gluchowski? Não, ele é um pouco mais novo. Ah, mais novo. Ele escreve em 75, por aí, o livro dele. Então não sei se eu lembro. Se eu lembro, se eu já li. Não estou. Mas quando eu estiver lendo alguma coisa, eu vou prestar atenção se aparece o nome dele, né? Mas ok, então. Muito obrigada. Encerramos por aí. Então, quer dizer, semana que vem você está em Irati. Semana que vem estou por Irati, aí, com certeza. Aí tem atividade na Unicentro. Isso. Nós ainda não estamos mais no YouTube, né? Não sei. Não saberia te dizer. Penso que não.